Olá, você que estava acompanhando o All News com a Fabiola, agora aqui nos nossos estúdios em Brasília, a gente recebe o diretor de planejamento do BNDES e ex-ministro Nelson Barbosa. Muito obrigada pela sua presença, ministro. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Comigo nessa entrevista, minha colega e colunista Letícia Casado. Obrigada, Letícia, pela sua presença. Nelson, a gente está vivendo hoje uma situação muito complicada no Rio Grande do Sul, né? E com um cenário difícil de avaliar, né? E fazer cálculos. O governo já destinou aí créditos de 12 bilhões de forma extraordinária. O senhor recentemente falou de estudos que tratam da ordem de valores de até 100 bilhões, né? Eu acho que para a reconstrução. Eu lhe pergunto, a gente tem como já realmente fazer cálculos para essa reestruturação e qual vai ser o papel do BNDES nesse momento para o Rio Grande do Sul, onde entra o BNDES na ajuda à reconstrução dos estragos no Rio Grande do Sul? Bom, os cálculos estão sendo feitos por vários economistas, várias consultorias, né? Esse cálculo que eu citei é um cálculo que foi feito do Lívio Ribeiro, que é meu ex-colega de FGV. Ele fez um cálculo somando tudo. Somando esse recurso que foi dado agora para assistência, para abrigo, alimentação, remédios, né? Que é um recurso com uma transferência para os prefeitos e para o governador. Colocou também recursos possíveis de reconstrução de infraestrutura, a assistência a produtor rural, micro, pequena e média empresa e grande empresa. E aí ele chegou a essa conta que varia de 70 a 100, é uma conta preliminar, é um cálculo privado, mas distribuído ao longo de vários anos. Porque outra coisa que todos os especialistas têm falado é que essa reconstrução também não vai ser rápida, né? A reconstrução provavelmente vai levar vários anos, até porque não é só reconstruir, mas também reconstruir de uma forma resiliente. O que é resiliente? Uma forma que possa suportar outros eventos como esse no futuro. Nós do BNDES podemos ajudar de várias formas, já estamos ajudando. Nós suspendemos os pagamentos, tem uma carência de 12 meses. Quem tem financiamento com o BNDES com juros de mercado pode suspender os pagamentos, é opcional, por 12 meses. A nossa carteira lá no Rio Grande do Sul é cerca de 48 bilhões de reais, distribuído de várias formas. Tem prefeitura, tem estado, tem pequena empresa, produtor rural, grande empresa, concessionário de infraestrutura. E no nosso cálculo, se todos optarem, isso significa um alívio no caixa desses nossos clientes lá no Sul de 7,6 bilhões de reais nos próximos 12 meses, um alívio de caixa. Uhum. Em paralelo a isso, em coordenação com o governo federal, nesses 12 bilhões que você mencionou, tem lá 500 milhões que vão para o Fundo Garantidor de Investimento. É um fundo administrado pelo BNDES com recursos do Tesouro. Esse fundo, então, ele ajuda, porque principalmente pequenas e médias empresas consigam tomar crédito. Na situação atual, isso é muito importante. Tem empresa que perdeu quase tudo, ou tudo. Então, você pode até ter lá uma taxa de juros favorável, mas a empresa não consegue tomar um empréstimo, não tem como dar garantia. A maioria dos bancos cobra garantia. Ou cobra, como você vai alugar um apartamento, cobra um fiador, né? E esse fundo, ele atua um pouco como isso. Ele garante até 80% do valor do empréstimo. Tem funcionado muito bem. Já teve um aporte de 100 milhões quando teve aquela enchente do ano passado, só na região de Taquari, dos quais, se eu não me engano, foram utilizados cerca de 60 milhões. E ele alavanca, porque como você está cobrindo o risco, esses 500 milhões viabilizam um volume maior de empréstimo. A nossa expectativa, com base no que foi utilizado no evento de Taquari no ano passado, é que esses 500 milhões possam garantir até 5 bilhões de reais de operações de crédito, capital de giro para pequenas e médias empresas, produtores rurais, microempreendedores que podem pegar esse crédito. E de que forma que essa tragédia no Rio Grande do Sul, ela serve como condutor para as mudanças dentro do BNDES em relação à indução de políticas públicas, nas cidades em geral e em relação ao clima no Brasil? Bom, o BNDES vem trabalhando já em vários investimentos que a gente chama de infraestrutura ambiental, que ela vai desde preparar as cidades para eventos extremos, defesa civil, contenção, sistema de escoamento, prevenção e alerta, né, para que a população, quando tem um evento extremo, saiba para onde ir, possa se proteger. Como também em recuperação de florestas, áreas degradadas, a transição energética, que é produzir mais com fontes renováveis, seja energia elétrica, seja fonte renovável de biocombustíveis, né? Então a gente tem várias linhas nesse sentido
E isso aumentou de escala substancialmente no governo Lula. Existe um fundo chamado Fundo Clima, que foi criado pelo presidente Lula em 2009. O Brasil foi o primeiro a criar esse tipo de fundo, para financiar ações de, no jargão, é adaptação e mitigação. O que é isso, traduzido em português? Mitigação é reduzir a emissão. Eu vou fazer coisas que reduzem a emissão. É um carro que usa menos gasolina ou polui menos, é uma máquina que gasta menos energia, é trocar uma termoelétrica a carvão por uma usina solar. E a adaptação, como o próprio nome diz, é adaptar a economia, as cidades, a vida de todos nós à elevação da temperatura e as consequências disso. Pois bem, esse fundo foi criado em 2009. Ele conta lá na lei uma parte da renda que o governo tem do petróleo, royalties, ele é alocado nesse fundo. Ele rodava na faixa de 300 a 400 milhões por ano de operações. Pequeno, mas ainda assim importante para algumas atividades. Dentro do plano de transição ecológica do ministro Haddad, ele fez uma emissão de 2 bilhões de dólares, que dá 10 bilhões de reais. Esses recursos foram colocados nesse fundo e nós já estamos recebendo pedidos. Só de pedidos protocolados no BNDES, até 2026 a gente espera ter 30 bilhões de demanda. Foi assinado agora, em abril desse ano, é isso? Foi assinado no final do ano passado. Final do ano passado. Os 10 bi foi lançado no final do ano passado, e aí a transferência do recurso, que está na lei orçamentária desse ano. Entendi. Então foi assinado no início desse ano num evento com em abril, com a ministra Marina. E a boa notícia é que já tem demandas, tem pedidos protocolados do BNDES que totalizam cerca de 30 bilhões de reais de desembolso, de empréstimo, né? Até 2026. E o Seron, secretário do Tesouro, falou nessa semana que ele já está preparando uma nova emissão para colocar mais recursos para financiar esses projetos. Projetos de energia, projetos ligados a fatores de mitigação essas O Fundo Clima é para mitigação e adaptação, é para lidar com a preservação do meio ambiente e combater o aquecimento global. Então, até é curioso, porque, por exemplo, o TCU fez um relatório que mostrou que nesses últimos 10 anos, por exemplo, o país investiu 11 bilhões em crises, né, para depois dos desastres, e 4 bi em prevenções. O senhor acha que o Fundo Clima ajuda a gente, de alguma forma, a mudar essa cultura? Ou é uma cultura, porque independe dos governos aí, né? É uma falta de hábito mesmo. A gente acaba gastando mais para consertar, ao invés de prevenir alguns desastres. O senhor acha que o Fundo Clima pode ajudar nisso? O senhor acha que é possível que o Brasil mude esse perfil de investir só depois que o desastre acontece e não na prevenção? Sim, eu acho que esses eventos que têm ocorrido, já houve outros, né? A gente lembra aquela tragédia sou carioca, aquela tragédia que teve lá na região serrana do Rio. Acho que no próprio ano passado teve aqueles deslizamentos no litoral norte de São Paulo, teve os enchentes na Bahia, teve as queimadas no Pantanal, a seca até recentemente na Amazônia. Então, assim, a transição climática chegou. Nós já estamos vivendo o efeito disso. Esses eventos que são eventos extremos, eles estão se tornando cada vez mais frequentes. Então é preciso se preparar para isso. Isso coloca um desafio para o governo, para quem faz a política fiscal. Por quê? Porque você tem que lidar com o risco. É que nem um seguro. As pessoas não pagam seguro todo mês para o seu carro, não paga lá um plano de saúde. Não quer que teu carro seja roubado, a gente não quer usar o plano de saúde. Mas você paga aquilo todo mês, você não considera aquilo como um gasto perdido. Aquilo é um seguro que você faz para, na eventualidade de ocorrer algum problema, você está assistido. As questões do clima são mais ou menos isso. A gente sabe que aumentou a probabilidade de eventos extremos. O que é melhor fazer? É melhor esperar o evento extremo ocorrer e aí atuar? Sai mais caro. Vários, não só no Brasil, vários estudos mostram isso. Tem uma agência da ONU, que eu não me recordo exatamente qual, mas ela fez um estudo pegando esses casos de desastres e calculando quanto foi gasto depois e qual gasto que poderia ter prevenido isso ou diminuído o impacto. Que aconteceria eventos de qualquer jeito, né? Mas diminuiria o impacto. Segundo esse cálculo da ONU, para cada R$1 que você investe, você economiza 15 depois. 1 para 15. Só que na lógica da política fiscal, já foi o ministro está fazendo, a lógica fiscal vocês acompanham também, é aquela questão, resultado primário, quanto é que dá no caixa, então se eu for gastar um bi de gasto hoje, é 1 bi a menos de resultado primário, é 1 bi a mais de dívida. Então isso é compatibilizado como gasto. Mas como o presidente Lula tem colocado várias vezes, a gente tem que começar a pensar nessa classificação de gasto, porque tem gastos diferentes.
Tem gastos que é gasto corrente, você está gastando para manter as estruturas, salários e tal. E tem gasto que é na prevenção e é investimento. Então, esse gasto é uma espécie de investimento de seguro. E isso está sendo, acho que agora, com essa questão no Sul, que teve um impacto maior por pegar uma capital, né? Mas lembrando, teve outras tão graves quanto. A ideia é que agora se aumente o investimento em prevenção. E para a gente não achar que é só o Brasil que tem problema com isso, teve um levantamento no mundo que mostrou que a maior parte desses gastos ambientais no mundo hoje, a maior parte vai para mitigação. Reduzir a emissão, aumentar a eficiência energética ou produzir combustíveis, fontes renováveis. Por quê? Porque, por uma lógica de financiamento e de política pública, é mais fácil. Eu digo lá, vou botar 1 bilhão aqui e isso vai me economizar tanto de emissão de gás carbônico. Ou isso vai conseguir produzir tantos megawatts de energia eólica, ou isso vai aumentar a eficiência energética do carro, do ventilador, do ar-condicionado, da geladeira, em tanto. Isso você quantifica. E o que é mais fácil de quantificar, é mais fácil de colocar na política fiscal. Agora coloca do outro lado. Vou chegar e falar, por exemplo, a gente tem que investir 3 bilhões, por exemplo, no Rio Grande do Sul para prevenção. Para quê? Para evitar que nos próximos 20 ou 30 anos pode ter um evento extremo. Eu não sei quando ele é. Eu tenho que atribuir um valor a uma coisa que pode acontecer, com alguma probabilidade, e ver quanto isso vai custar. Suponha que um evento extremo vai ocorrer daqui a 20 anos. Então ele vai custar 15 bilhões. Aí eu trago isso ao valor presente, conta de economista, né, calcula quanto é que é 15 bilhões daqui a 15 anos, quanto é que ele vale hoje. Se ele valer mais do que 1 bilhão, vale a pena você gastar 1 bilhão para prevenir esse evento extremo. Na lógica de economista, não estou nem entrando na lógica que já justificaria esse investimento, porque vai salvar a vida, claro, vai melhorar a vida das pessoas, vai melhorar a infraestrutura. Pela lógica econômica, esse investimento já se justifica. O senhor que conhece tão bem o governo atual, os integrantes que vêm de outros governos do PT, o senhor não acha que agora essa situação do Rio Grande do Sul ela serve como uma ruptura para essa mudança de visão da política econômica em relação ao clima e à mitigação do aquecimento global, dos efeitos do aquecimento global aqui? Porque a impressão que eu acho que a população fica é que há muitos anos fala-se sobre isso, sobre essa tragédia iminente que está virando o planeta Terra, e são números, são valores, mas que a gente não vê resultado no final das contas. A gente viu essas queimadas todas nos últimos anos, a gente tem agora uma discussão inclusive sobre extração de combustível fóssil neste governo atual, dentro de todo esse contexto. O Rio Grande do Sul está servindo agora como uma ruptura para mudar a mentalidade do governo Lula? Eu acho que a mentalidade do governo Lula já está direcionada para maior preservação do meio ambiente e redução de desmatamento, porque quando a gente faz lá o cálculo dos países, quem emite mais, quem emite menos, a maior fonte de emissão do Brasil é desmatamento. E o presidente Lula colocou como prioridade reduzir o desmatamento e foi reduzido. Não vamos esquecer que a gente passou por um tempo de negacionismo. Tivemos um governo que por 4 anos era negacionista nessas questões ambientais e em várias outras, vacina e várias outras. Então o governo Lula sempre colocou essa questão, trouxe a ministra Marina, que é uma liderança internacional sobre isso, tem colocado recursos. Então eu acho que não é uma ruptura, porque isso já está acontecendo do ponto de vista das políticas públicas. Eu acho que o evento Rio Grande do Sul, ele serve também como um alerta maior para os políticos, para a sociedade como um todo, de que isso tem que ser lidado e o clima, ele é global. Então, às vezes, o que está acontecendo em Porto Alegre é uma chuva que ocorreu lá, mas está ligado com desmatamento, com aumento de temperatura no mundo como um todo. Então, é preciso atuar sobre isso de uma forma coordenada e incorporar isso cada vez mais nos critérios de política econômica. Esses investimentos se justificam tendo em vista o custo humano dessas tragédias e também pelo próprio custo financeiro, mais do que se justifica. É melhor você gastar na prevenção do que gastar depois. E isso o senhor acha que essa mentalidade de gastar mais na prevenção do que depois já está incorporada na equipe econômica, na equipe do governo? Ou o senhor acha que a gente ainda tem um trabalho a ser feito? Não, tem um trabalho, está incorporada, como eu falei, já tem um mecanismo que foi capitalizado com 10 bilhões e provavelmente com mais. Tudo indica que a gente vai conseguir aplicar no Fundo Clima, nesse mandato, algo próximo de 30 bilhões. Já são ações concretas. Para lidar com desastres, você precisa também de um plano de adaptação para as regiões, um plano de investimento, um plano de prevenção.
E como eu estava colocando antes, essas coisas são mais difíceis de você calcular, porque a gente está tratando do evento possível. Mas isso está sendo incorporado. A resposta do Rio Grande do Sul inicialmente foi transferência de recursos imediatos, emergenciais, e aos poucos a gente está virando a chave para a reconstrução. E significa fazer uma nova infraestrutura, adaptar as cidades para poder lidar com esses riscos, e aí pode servir de um caso piloto para outros tipos de investimentos em todo o Brasil. A gente está vendo, isso está sendo liderado pela Casa Civil, pelo ministro Rui Costa, esse mapeamento, com o ministro Paulo Pimenta lá no Rio Grande do Sul, para ter uma autoridade local. A ideia é fazer esse mapeamento de qual foi o desastre e qual o tamanho das necessidades, e aí criar esse programa de reconstrução com recursos públicos do Tesouro e com recursos financeiros de empréstimo também. Em falar em recursos financeiros via empréstimo, tem um projeto da LCD que o BNDES quer captar recursos de pessoas físicas, né, também. Como eu posso investir no BNDES, enfim. Esse projeto foi ao Congresso, passou pela Câmara e está no Senado. Qual é a prioridade desse projeto para a atual gestão do BNDES? E o governo está alinhado em relação a isso? Vai ser uma pauta que o ministro Fernando Haddad, o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais também colocará como prioridade? Qual que é a expectativa de avanço dessa questão aí do LCD? A letra de crédito do desenvolvimento, a LCD, é a prioridade máxima dessa diretoria. E tem o alinhamento de todo o governo. Não só do ministro Padilha e do ministro Haddad, do ministro Rui também. Tanto que foi aprovado na Câmara com ampla maioria, uma votação direta no plenário, agora está no Senado. A gente espera que seja possível, estamos trabalhando com as lideranças do governo no Senado para aprovar nesse semestre. O que significa isso? A LCD é um título como a LCI e a LCA. Quem comprar uma pessoa física, eu, você, quem investir nisso, não vai pagar imposto de renda. O imposto de renda sobre esses títulos normalmente é 15%. Isso já existe, não é uma coisa nova. O governo Lula criou isso no passado para o agronegócio, a LCA, e para o crédito imobiliário, a LCI, que hoje tem um valor grande, cerca de um estoque de 800 bilhões de reais, esses dois instrumentos, e ajudam no financiamento da agricultura e do setor imobiliário. Mas não existia isso. Da LCD vai ajudar, esse dinheiro que eu investiria vai para onde? Vai para bancos de desenvolvimento, vai para desenvolvimento. Só para bancos de desenvolvimento, não é só o BNDES que existe, tá? Tem bancos de desenvolvimento regionais, tem o BRDE lá do Sul, tem o BANDES do Espírito Santo, tem o BDMG de Minas Gerais, no Rio Grande do Sul tem o BADESUL. Então também para bancos de desenvolvimento. Para quê? Para que eles possam emitir títulos no mercado e não depender tanto dos seus tesouros, né? O BNDES, a maior fonte de financiamento do BNDES hoje ainda é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, cerca de 2/3 do fundo do BNDES. O FAT. O FAT cresce, mas ele cresce devagar. E a demanda que chega, seja por demanda estrutural, seja por demanda emergencial, como essa que ocorreu após os eventos no Rio Grande do Sul, ela é maior. Então é preciso ter novas fontes de captação para que a gente possa cumprir o papel de banco público. E esse diálogo com os congressistas está sendo encabeçado pelo Mercadante, pelo Haddad, pela diretoria do banco? Como é que está? O Mercadante faz a interlocução direta lá com os presidentes da Câmara e do Congresso, né? Com o auxílio do ministro Padilha, e sempre tem alguma dúvida, nós vamos lá esclarecer com o relator do projeto, com o presidente de comissão. O senhor falou aí porque o BNDES, né, quando a gente pergunta assim, vem a pessoa física investir no BNDES, daí a pessoa fala, eu vou ter de vantagem não pagar o imposto de renda, para mim é um investimento que pode ser rentável. Agora, meu dinheiro vai para onde? Porque ainda tem aquele estigma todo do BNDES, daquela famosa caixa preta que criaram, e também a questão do, o BNDES investe nos campeões nacionais, só dá dinheiro para quem já tem, onde os ricos cada vez ficam mais ricos, assim. Como mudar essa imagem? Qual é a atuação do BNDES hoje? Esses grandes players nacionais ainda são os principais tomadores de crédito do BNDES? Qual que é a realidade do BNDES hoje? Bom, primeiro o BNDES recebeu um prêmio, se eu não me engano, do próprio TCU como a instituição brasileira mais transparente. O BNDES não é caixa preta, o BNDES é um aquário. Todas as operações estão online, você pode consultar, tem prestação de contas. Então, sobre isso acho que é mais um mito. Pode ser que no passado havia pouca transparência, mas isso evoluiu. O que tinha que ser consertado está sendo consertado. Hoje o BNDES é a instituição mais transparente do Brasil, considerada não por nós, pelo TCU. O BNDES ele opera
com pequenas e grandes empresas. Grandes empresas, pelo volume de operações, às vezes você vê uma grande empresa e pega R$1 bilhão para fazer uma fábrica e tal. Pequenos negócios pegam menos. Então é natural que o desembolso às vezes fique concentrado em empresas grandes. Mas o BNDES tem um papel muito importante para a micro, pequena e média empresa. Nós fazemos isso via operações indiretas. Por exemplo, o BNDES é um dos bancos que mais empresta para cooperativas no Brasil. Cooperativas de produtores rurais e algumas cooperativas de setores urbanos. E com isso nós ajudamos a descentralizar o crédito. A gente capta com recurso mais barato, seja no exterior, seja agora aqui dentro se tiver LCD, e pode transferir isso para as cooperativas para fazer essa irrigação. A questão de campeões nacionais foi uma estratégia do passado, não é estratégia dessa gestão. A gente quer criar sucessos nacionais, sejam eles quais forem. Sucessos pode ser um microempreendedor individual poder abrir o seu comércio e crescer, pode ser uma pequena empresa que quer se tornar média, uma grande empresa que pode se internacionalizar, mas tudo isso com transparência. E a melhor forma de garantir para as pessoas que vão eventualmente comprar LCD, se o Congresso aprovar, né, é mostrar com exemplo. E o exemplo é os financiamentos que o BNDES tem feito, com transparência, com relatórios para o TCU. E na parte de mercado de capitais, que é bolsa, né, esse tipo de coisa, o BNDES tem mudado sua estratégia. Hoje o BNDES investe mais via fundos. O que é isso? Em vez de eu ir lá e eu comprar diretamente a ação de uma empresa, eu faço um fundo de investimento em empresas, chamado Fundo de Participações, Investimento em Participações, FIP, FIP. E o BNDES criou vários fundos, uma coisa que ocorreu na gestão anterior, começou com o Luciano Coutinho, ganhou força na gestão anterior e nós estamos continuando. Então você cria um fundo, por exemplo, vou investir em empresas de saúde, o BNDES diz, eu vou colocar aqui 100 milhões, para um fundo que pode ir até 400, então a gente coloca até 25%. Esse 100 do BNDES pode atrair os outros 300, então você multiplica. E esse fundo faz aportes nessas empresas, temporários, que é para a empresa poder crescer. Esse fundo tem um prazo de investimento, normalmente 5 a 10 anos, e depois um prazo de desinvestimento, para você aportar, comprar ação da empresa, depois que a empresa crescer, você vende essa ação, recicla esse fundo e faz para outras empresas. Então, é uma política de criar casos de sucesso nacional. Ajudar que os empresários, os pequenos empresários, os grandes empresários também, principalmente as empresas médias, possam crescer e ter acesso ao mercado de capitais, que é muito caro para essas empresas hoje em dia. Em relação a crédito para energia limpa, já há algum tempo há esse estímulo para principalmente energia eólica, e também já se fala nesse mercado de até uma certa saturação de crédito para esse segmento. É isso mesmo? Está saturado esses créditos para essa área de energia limpa? Como que é o foco da concessão de crédito do BNDES para esse setor? Como é que deve ser esse planejamento daqui para frente? Teve um boom na produção de energia solar, né? Solar e eólica, né? As duas. Eólica um pouco antes, nos últimos anos mais solar, porque tinha aquele incentivo do governo que quem registrasse um projeto até uma determinada data não ia pagar uma taxa para se conectar ao Sistema Nacional de Distribuição. Então teve um boom. Isso é bom, isso é um bom problema. Sobre a oferta de energia barata, quem não quer, né? Isso é bom. Só que isso na transição, cria alguns gargalos. Por exemplo, a solar ficou muito mais baixa que a eólica, muito mais barata que a eólica nesse momento. Então, o setor da energia eólica está enfrentando algumas dificuldades. Nós estamos trabalhando no Ministério de Minas e Energia para viabilizar também mais investimento eólico, até porque a eólica tem outras características. Ela tem, apesar de ser também uma energia intermitente, né, que não é toda hora que passa o vento, ela tem um pouco menos de intermitência, ou seja, ela é menos volátil que a solar. A gente tem trabalhado nisso. Se o Brasil crescendo, vai aumentar a demanda de energia. Uma das coisas do desenvolvimento não é só aumentar a renda per capita, aumenta o volume de consumo de energia por habitante. Então, se tudo der certo, estamos trabalhando para que dê, vai aumentar a demanda de energia. E isso vai ser suprido cada vez mais por fontes renováveis. Agora, tem um outro lado na área de energia que é de combustível, que é muito importante, que é a questão do combustível sustentável. Já tem alguns países movendo para o combustível sustentável de aviação, que ele é mais caro, mas é produzido de outra forma, e isso pode ter um potencial para o Brasil. Etanol de nova geração,
em carros híbridos, que tem um grande boom de carros elétricos, mas vários países estão repensando sua estratégia, avaliando se no caminho para a eletrificação tem uma fase que você passa por carro híbrido. E um mercado que tem maior potencial para você fazer um carro híbrido verde é o Brasil, porque a gente tem um motor flex que roda gasolina e roda etanol. Então você pode ter um híbrido flex. Né? E a mesma coisa também na navegação. Tem uma determinação do órgão das Nações Unidas que meio que regula isso, que os navios também têm que rodar mais com combustível sustentável. Então vai aumentar muito a demanda por combustível, biocombustível no mundo. E o Brasil é um dos principais produtores de biocombustível. E já usa, né? Então a gente tem várias coisas a mostrar e um potencial de crescer nessa área. Mas então tem espaço ainda para a concessão de crédito nessa área de energia, mesmo com essa saturação na solar? Um dos principais fontes de aplicação do Fundo Clima que eu falei são indústrias de biometano. Aquele pessoal que pega um lixão, aterro sanitário, processa aquele lixo, produz o biometano sustentável em áreas urbanas. E isso vem crescendo muito. Pode dobrar a capacidade, a expectativa é dobrar a capacidade de produção de biometano no Brasil nos próximos anos. Eu ainda não falei nem de hidrogênio verde, que também tem uma potencial muito grande, né? Que hidrogênio verde, todo mundo sabe como fazer há muito tempo, que é separar lá o hidrogênio na água, né? Só que isso exige muita eletricidade. E aí, se a eletricidade que você está gerando é feita a carvão, o verde se perdeu aí, né? Se perdeu. Agora, se você puder fazer isso com energia eólica, com energia solar, é o chamado hidrogênio verde. E esse hidrogênio depois ele pode substituir o carvão e usina siderúrgica, pode substituir gasolina, óleo diesel no transporte urbano, em alguns veículos sobre trilhos. Então esse potencial é muito grande. Eu acho que há um consenso nessa área que o Brasil consegue produzir hidrogênio a um preço bem barato. O desafio agora nosso é garantir demanda, né? Esse hidrogênio pode ir para fertilizante, pode ir para a indústria siderúrgica, pode ir para como combustível de transporte e outros fins. Agora, qualquer alteração de regra que seja necessário passar pelo Congresso ou aprovação das letras, a gente tem um tempo muito curto de Congresso nesse ano, porque vai ter eleição, daqui a pouco tudo para. Essas negociações, elas não estão demorando um tempo demais para uma coisa que é tão urgente para o banco, para conseguir desenvolver esses projetos para agora? Olha, obviamente a gente sempre gostaria que a aprovação fosse mais rápida, mas a gente entende também que o Congresso Nacional tem o seu tempo. O Congresso Nacional não lida só com os temas do BNDES. Tem vários temas. Tem o tema da reforma tributária, que é crucial e vai aumentar a competitividade do Brasil, que é um projeto complexo, né? Só o projeto tem mais de 300 páginas. Então o Congresso tem o seu tempo, a gente tem que respeitar. A gente se coloca à disposição no Congresso para esclarecer qualquer dúvida rapidamente. E no caso da LCD, que é o projeto mais importante que a gente tem agora, nossa expectativa, e houve sinalização do Senado, que poderia ser aprovado ainda nesse primeiro semestre. Sendo aprovado nesse primeiro semestre... Antes do recesso, então, agora. Isso. Se for possível fazer isso, aí significa que a gente já pode trabalhar para começar essas emissões no segundo semestre. E isso vai acrescentar, o projeto acrescenta pelo menos mais 10 bilhões por ano para o BNDES poder emprestar. São mais 10 bilhões por ano que o BNDES vai poder disponibilizar para investimento, para capital de giro, para produtores rurais, micro e pequenos empresários, infraestrutura. Vai aumentar o volume de recursos para investimento no Brasil. E o Mercadante e o Haddad estão alinhados nesse sentido, porque a relação deles no passado já teve um pouco de ruído. Olha, eu acho que estão totalmente alinhados, né? A política que vocês cobrem sempre tem algum ruído aqui e ali, e alguns são fabricados, né? Eles estão totalmente alinhados. Esse projeto da LCD foi construído junto com o Ministério da Fazenda, incorporando as preocupações do Ministério da Fazenda. Por exemplo, a LCD ela é restrita a Banco de Desenvolvimento. Por quê? Para evitar um problema que ocorreu na LCI e na LCA, que no ano passado, principalmente no caso da LCI, da letra de crédito imobiliário, teve uma expansão. Então tinha empresa emitindo LCI que não era necessariamente empresa do setor imobiliário. E aí o Ministério da Fazenda fez uma restrição sobre isso, correta de ser feita. Então a LCD já saiu do governo para o Congresso com essa correção, com esse foco em bancos de desenvolvimento para evitar desvio de função e com previsão no orçamento, com medida de compensação. O Ministério da Fazenda e o BNDES estão totalmente alinhados nesse projeto.
É porque o senhor falou aí que algumas são fabricadas, o senhor conhece muito bem o universo do PT. Eu até perguntei aqui, o senhor não era afiliado histórico do PT, apesar de participar da atividade do partido, agora é, né, desde 2018, o senhor me disse. Agora, o ministro Fernando Haddad tem uma personalidade forte e o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, também. A gente sabe que a gente já cobriu muito o senhor aqui no governo Dilma. O Mercadante tinha um papel forte, era polêmico e tal. E aí a gente acrescenta nessas relações com o Congresso 2 personagens que aqui em Brasília, nos bastidores, que o senhor conhece muito bem também, acabam, digamos, dificultando a articulação, né? O Rui Costa também ali é alvo de críticas de alguma parte do Congresso. E o ministro Alexandre Padilha teve aí uma rusga pública com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Enfim, teve até aquela confusão de que o Lira falou que não tratava mais com ele, o Lula disse que ele ficaria ali por teimosia. No Senado a relação é um pouco diferente, mas o senhor está colocando essa questão como prioridade. Mas nas relações mesmo, no caso, o Mercadante, quando ele vem para cá, o senhor falou, para ele é mais fácil falar com o Lira e com o Pacheco, ou ele usa mesmo o Padilha e o Haddad, ou ele já tem essa via direta com o Congresso com uma relação mais palatável? Assim, nesse bastidor a gente sabe que é tudo meio difícil, e aí às vezes, por exemplo, com o Pacheco, o Mercadante vai lá conversar ou ele deixa o Padilha e o Haddad lá? Como é que fica essa... Bom, você falou, política no nível de cargo ministerial, personalidades fortes é o comum. Até porque pela responsabilidade do cargo, pelo que você tem que administrar, você precisa ser mais ativo. O Mercadante tem uma história, ele é um dos fundadores do PT. Já foi candidato a vice-presidente com Lula, senador mais votado naquela eleição, se eu não me engano, foi a primeira eleição do Lula, 2022. Então, ele interage com todo mundo, ele conversa com o Haddad periodicamente, ele vai no Congresso com vários senadores que ele já conhece, conversa com o Pacheco e com o Lira também. E aí, até aproveitando, o senhor destacando esse papel do presidente Aloysio Mercadante, agora na recente mudança da Petrobras, o Jean Paul Prats foi demitido pelo presidente Lula na semana passada, depois de uma confusão aí que também virou pública, também com o ministro Alexandre Silveira, mostrando as suas divergências, mostrando alguns rachos. E aí ficou aquele processo que a gente costuma dizer aqui em política, tá na fritura, né? Ele ficou algumas semanas na fritura e surgiu o nome do Mercadante como um possível presidente da Petrobras. E aí até também, o senhor conhece muito bem os bastidores e conhece muito bem o mercado financeiro, muitos falam assim, será que não é aquele balão de ensaio para ver como que o mercado reage, para ver como que o mercado está, a relação do mercado com o mercadante? O que o senhor pode dizer para a gente que de fato aconteceu, se o senhor sabe, essa sondagem para que o Mercadante fosse para o BNDES, para a Petrobras, como é que isso lá dentro do BNDES, como é que vocês viram essa discussão dessa troca do comando da Petrobras e se houve esse convite para o Mercadante ou essa sondagem do presidente Lula? Se o senhor tem essa A gente acompanhou pela imprensa, o Mercadante tem dito ele mesmo que ele está muito bem no BNDES, que quer ficar e quer continuar no BNDES, o que eu acho ótimo, que a gente tem feito um trabalho sobre essas questões de restrições a nomes de A ou B. Eu lembro quando eu estava na equipe de transição, cada hora que anunciava um ministro, alguém falava, o mercado não gostou e tal. Você responde isso com exemplo. Nós estamos já há quase 1 ano e meio de governo. Olha o BNDES depois de 1 ano e meio de governo. Retomou as captações internacionais, está trabalhando para ter captações domésticas, tudo com taxa de juros de mercado. Hoje, 81% que a gente desembolsa é com taxa de juros de mercado, não é com subsídio. O que tem algum subsídio está sendo feito em fundos separados, como o Fundo Clima, com transparência. Então, eu acho que essas ações acabam resolvendo esse problema de algumas restrições podem acontecer, algumas naturais, por desinformações, outras são na verdade, do jogo político e cabe a nós esclarecer. Nós não tivemos nenhum conhecimento formal dessas questões da Petrobras. De um convite do presidente Sondal. O senhor conhece a Magda Chambriard há muitos anos. Mas como que é o perfil dela na liderança? Como é que o senhor imagina que vai ser o perfil dela na liderança da Petrobras agora? A Magda, eu trabalhei com ela quando eu era secretário executivo do Ministério da Fazenda. Se eu não me engano, ela estava na Agência Nacional de Petróleo, quando a gente fez aquela questão do pré-sal, daquele contrato de cessão onerosa. A Magda conhece o setor como ninguém. Ela vem do setor, trabalha com isso há muito tempo. Do ponto de vista técnico, ela
ela tem todas as capacidades para ter uma boa gestão na Petrobras. Eu acho também do ponto de vista político, ela é uma pessoa mais low profile, bem dedicada. Eu acho importante ser uma mulher na Petrobras, também é importante o simbolismo disso. E eu tenho certeza que ela vai fazer um ótimo trabalho na Petrobras. O senhor falando de juros aí também, falando um pouquinho de Banco Central, só porque o senhor também já foi ministro do Planejamento, ministro da Fazenda, o presidente Lula começou o governo com muitas críticas ao presidente Roberto Campos Neto pela condução da política de juros. Recentemente, aí ele teve indicados na diretoria, há um viés de queda da Selic, mas com a última reunião mostrou ali meio um racha ali. Como é que o senhor avalia hoje, primeiro, a autonomia do Banco Central e a necessidade ou não da manutenção dessa autonomia e o papel do Banco Central e essas críticas do presidente Lula, se elas são corretas ou se o presidente Lula chegou nesse terceiro mandato tendo que aprender a lidar com o Banco Central mais independente, né, do que era diferente nos governos anteriores. Qual que é o cenário que o senhor vê do Banco Central, da relação do presidente Lula e dessa indicação do caminho? Olha, a autonomia do Banco Central é recente, então tudo tem um aprendizado. Aprendizado para o próprio Banco Central, também para o resto da sociedade, para o Congresso e para a sociedade como um todo. Eu nunca tive nenhuma restrição a ter mandatos no Banco Central, porque outras agências reguladoras têm. A Agência de Petróleo tem, a Agência de Energia tem, a Agência Ancine tem. Eu acho que é normal que tenha mandatos. Só que o Banco Central também não é qualquer agência que lida com a questão monetária e cambial, que é crucial para qualquer economia. Então, eu lembro quando houve essa discussão no Congresso, uma das sugestões que eu tinha feito era que o presidente do Banco Central fosse apontado no primeiro ano, junto, que normalmente são nove, né? Você vai trocando 2, mas tem um ano que você troca 3. Você troca o presidente também, que se decidiu colocar no meio do mandato, o que eu acho que foi um erro. Eu acho que tem que ter mandato. Eu acho que tem que ter mandato, mas deveriam se trocar. No primeiro ano, você no meio do ano, não em janeiro, mas no meio do ano você indicaria o presidente mais 2 diretores. Depois ia trocando 2, como acontece em várias outras agências reguladoras. Isso do ponto de vista formal, mas está feito, vamos conviver com isso. Eu acho que é um aprendizado para o próprio Banco Central. É normal, as pessoas têm que chegar à conclusão que é normal quando você tem indicados por diferentes governos, por diferentes períodos, é normal que haja alguma divergência no Copom. A economia pode não parecer, mas é uma coisa complexa. Então, às vezes, 0,25 tem um debate enorme, se é 0,25, se é 0,50. Acontece em outros bancos centrais do mundo. O mais importante é ter esse debate racional, sem uma coisa de adulto, não personalizar demais, né? E, principalmente, da previsibilidade. A pior coisa que pode acontecer para um banco central é as pessoas não terem previsibilidade sobre o que ele vai fazer. E aí, se não houver isso, qualquer notícia aqui a colar causa uma volatilidade muito grande, o juro flutua demais, o câmbio flutua demais. A independência ainda é recente. Roberto Campos é o primeiro presidente no período de autonomia. Acho que a gente tem que dar tempo para isso ser testado. E eu tenho certeza que, assim como outras modificações que a gente teve ao longo dos períodos de redemocratização, a gente vai aprender a lidar com isso e as coisas vão funcionar. A inflação no Brasil está baixa, ela está caindo, está abaixo de 4%. Infelizmente, a taxa de juros está muito alta. Se você perguntar para 2 economistas qual é a melhor taxa de juros, vão te dar 4 opiniões. Tá? Porque o assunto é complexo mesmo. E nesse processo de tentativa e erro, você vai acertando. A economia te diz, com o tempo, quanto que a taxa de juros está muito acima ou muito abaixo. Ela te responde ou com crescimento, se ela tiver muito alto, crescimento baixo, e ela te responde com a inflação. Né? Se ela tiver muito alta, você vai ter uma inflação mais alta. E esse é o modelo testado, nós estamos completando 25 anos de meta de inflação. Eu costumo usar aquela frase do Churchill que ele é o pior sistema que existe, exceto todos os outros que já foram tentados. Não só no Brasil, em todo lugar do mundo. Mas o Haddad avaliou talvez mudar a meta, né, de inflação. Não, a meta de inflação é uma decisão do governo que pode ser colocada. Tem essa discussão 3, 4,5, essa é uma discussão mundial, tem essa discussão lá fora também. Mas seja qual for a meta, o sistema de meta de inflação se mostrou um sistema robusto. Desde que ele foi criado, o Brasil já lidou com pelo menos 3 episódios de aumento súbito da inflação e trouxe de volta para a meta. Foi na transição com Armínio, que deixou a inflação em 12,5%, no final do governo Fernando Henrique. Depois teve um choque de inflação ali no final do governo Dilma, que a inflação também subiu para 11 e pouco.
e agora, recentemente, teve outro choque de inflação. 3 choques de inflação, todos eles associados a choques de oferta ou choque cambial. As pessoas ficaram na dúvida, será que não vai voltar? O Banco Central foi, atuou, levou o juro por um tempo e trouxe a inflação de volta para a meta. Agora, nesse processo é natural que exija algum ruído, exija alguma diferença de opinião. Eu lembro nos Estados Unidos, o Trump, quando era presidente, também tinha um debate bem grande com o Banco Central. Isso é normal. A gente tem que aprender a lidar com isso como uma coisa do dia a dia, sem gerar ruído demais, sem gerar muita volatilidade. O senhor trabalhou muitos anos no governo Lula II, no governo Dilma, em cargos no Ministério da Fazenda, no planejamento, e ocupou as principais cadeiras desses 2 ministérios. O senhor chegou a conversar com a Simone Tebet, com o Fernando Haddad, quando eles entraram nas pastas? Eles lhe procuraram para pedir algum conselho? Como é que ficou essa relação com eles? A gente trabalhou, estava na equipe de transição, né? Também, sim. Então, eu fui uma das pessoas que fez a PEC da transição, junto com outros economistas, naquela época também, o Bruno Moretti, que hoje está na Casa Civil, o Messias, que está na AGU, Persuarida, André Rezende, Guilherme Mello. A gente trabalhou com, naquela época, a relatora Marcelo Castro, e o ministro Haddad foi indicado ministro ali em dezembro. A gente também conversou bastante nessa transição para preparar a PEC da transição, que deu um espaço no primeiro ano para você propor medidas estruturais, que aí o ministro Haddad propôs a reforma tributária, o novo marco fiscal, todas essas medidas de receita. Com a Simone Tebet, a gente tem trabalhado no âmbito do PAC e do Plano Plurianual de Investimento, né? A gente participa, todos os órgãos participam, mas o BNDES, como tem uma visão de mais longo prazo, a gente interage bastante nessa questão de investimento e principalmente nos projetos que ela está capitaneando agora de rotas de integração na América Latina. Então foi feito um anúncio de 10 bilhões de dólares para rotas de integração, em que o BNDES participa junto com outros bancos. Só que o BNDES, por mandato, a gente só investe no Brasil. Então a gente faz a parte da rota, a gente pode financiar a parte da rota de integração que é no Brasil, né? Rodovias, ferrovias, obras de criar posto de fronteira e tal. E o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e o CAF, que é a Comissão Andina de Fomento, são 2 bancos internacionais, se dispuseram a fazer o restante, financiar as obras nos outros países para que façam aquelas rotas que chegam, a maior parte delas chega no Pacífico, né? Tem uma que vai para cima, que iria para a Venezuela. Aproveitando que o senhor falou de investimentos no exterior, também voltando naquela mesma lógica de estigmas e preconceitos ou enfim, como a gente possa classificar sobre o BNDES colocou dinheiro em Cuba, o BNDES coloca dinheiro na Venezuela, o BNDES não coloca dinheiro. Como o governo Lula, porque daí também em época eleitoral a gente sabe que isso é usado muito e aí ampliado com fake news, com desinformação. Qual é, de fato, o papel do BNDES em Cuba, na Venezuela, nesses países que são alvo aí dessa campanha de difamação assim, contra o banco? Vamos lá. Cuba e Venezuela eram exportações de serviços de construção. O BNDES financia as empresas brasileiras, então financia o recurso no Brasil, gera empregos no Brasil. Essas empresas vão usar esse recurso, em parte, para prestar seu serviço. É como se fosse uma exportação. Só que em vez de ser uma exportação de um avião da Embraer, você faz o avião aqui e manda, você está exportando um serviço de engenharia. Essas atividades estão suspensas. Nós hoje não estamos financiando mais exportação de serviços. Temos trabalhado junto ao TCU para, se isso for retomado, como que isso pode ser retomado, em que bases. E a nossa proposta é fazer o que os outros países fazem, tá? Os Estados Unidos financia, a Europa financia exportação de serviços, até mais do que a gente, até financia até itens no país de destino. Então, o que a gente tem discutido, e foi colocado no projeto de lei que cria o Exim Bank, que seria uma subsidiária, uma divisão do BNDES para fazer isso, até para dar mais transparência. Está lá escrito, pode retomar a exportação de serviços seguindo os critérios da OCDE, seguindo os critérios que os Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha fazem. No caso de Venezuela e Cuba, são 2 operações que deram default e tem um sistema para isso. Default calote. Calote, tem um calote. E pode ser renegociado, pode ser retomado. Eu acredito que o Ministério da Fazenda, Itamaraty, estão renegociando para retomar os pagamentos. Quando isso acontece, o Brasil, não é de hoje, tá? Uma coisa que foi criada lá nos anos 80. Tem uma coisa chamada Fundo Garantidor de Exportação. Como é que é isso? Também é um seguro. Tem países que têm um risco maior. Então,
Você vai emprestar para um país, você fala, ó, como você tem um risco, ele vai ser garantido por esse fundo do Tesouro, mas esse fundo cobra um prêmio. Então, quem quer ter garantia desse fundo, paga esse prêmio. E aí, eventualmente, quando algum país dá algum calote e tal, esse fundo cobra, o BNDES não perde, o Tesouro cobra, e aí o Tesouro, o governo passa a cobrar da Venezuela e de Cuba, que é o que está acontecendo hoje. O governo brasileiro está retomando, está cobrando esses créditos, reembolsou o BNDES, está negociando com esses governos o pagamento. Esse fundo, como qualquer fundo garantidor, como qualquer empresa de seguro, acontece sinistro, acontece acidente de carro, acontece. Então, tem casos em que dá isso, o fundo cobra. Só que esse fundo é altamente superavitário. E isso já está na página do BNDES, está na página do Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, o ministro Alckmin tem colocado isso também. Você pega a história desse fundo, que não é uma coisa do governo do PT, teve no governo Fernando Henrique, teve no governo anterior. As contribuições que são feitas para esse fundo ao longo dessa operação, mais do que cobrem as perdas que ele eventualmente teve que arcar. E também não é invenção brasileira, isso existe no mundo inteiro. Então, esses dois casos são casos emblemáticos, que algumas pessoas da oposição resolveram colocar como um emblema, mas, sinceramente, é disco quebrado, né? Isso aí já mostrou que está sendo negociado, foi uma perda pequena, os eventuais problemas estão sendo corrigidos e esse mecanismo de garantia funciona e dá lucro, e viabiliza várias exportações. A gente está chegando ao fim, vamos lá, Letícia. O BNDES foi, na linha de tudo que o senhor estava dizendo agora, eu estava aqui pensando que o BNDES foi um personagem importante, por assim dizer, nas eleições de 2014 e de 2018. E até mais do que na de 2022. Eu imagino que o banco agora esteja se preparando, esteja conversando bastante, inclusive com o ministro Fernando Haddad, ainda que o banco tenha sua autonomia toda, porque o Haddad é colocado como sucessor natural do presidente Lula para 2026. Como que o senhor está olhando esse cenário? Como é que estão essas conversas com essa interlocução do banco com o Haddad em si, mais do que para equipes e projetos um a um? O ministro da Fazenda, ele é sempre o líder da equipe econômica, né? Você tem dois ministros chaves em qualquer governo, que é o ministro da Casa Civil e o ministro da Fazenda. Então, nós seguimos a política econômica determinada pelo Ministério da Fazenda. Temos sugestões e recebemos sugestões também. Então, essa capitalização do Fundo Clima foi uma coisa que eu lembro que a gente foi lá em fevereiro, o Mercadante e eu sugerimos isso ao ministro Haddad, que já tinha uma ideia de lançar Green Bonds, né? E aí uma coisa casou com a outra. Você faz Green Bond e aporta no Fundo Clima. Então, tem essa interação, gera bastante resultados, né? E temos também, sempre que chamados, damos a nossa colaboração. Damos nossa colaboração para o resultado primário, o BNDES paga dividendos para o Tesouro. Esse ano está previsto que a gente vai pagar cerca de 15 bilhões de dividendos para o Tesouro, ajuda no cumprimento das metas. A gente presta um papel de assessoramento também bem grande nessa parte de planejamento de investimento, até porque vários ministérios não têm uma equipe às vezes reduzida, né? Não é que não sabe, que tem muita coisa para ser feita na Casa Civil e na Fazenda. E o BNDES, como é o Banco de Desenvolvimento, tem lá 2.400 funcionários, ele auxilia a Casa Civil, o PAC, auxilia o ministro Alckmin na Nova Indústria Brasil, auxilia o ministro Haddad no Plano de Transição Ecológica. Então, a interlocução é ótima e a gente aprende muito e contribui muito. A política econômica é sempre um esforço conjunto de vários atores. É muito importante o ministro da Fazenda liderar, cabe a ele liderar e dar a linha, mas a complexidade do trabalho exige colaboração e nós colaboramos com vários órgãos de governo, empresas, estatais e ministérios. O senhor falou aí do trabalho do período de transição, falou dessa figura importante do ministro da Fazenda, o senhor já foi ministro da Fazenda. Na equipe, quando está aquela fase da transição, fica, quem que vai ser ministro? É ele ali, né? O senhor ficou feliz com o seu quadrado no BNDES ao lado do Mercadante? E aí, só também já preenchendo, pegando o gancho que a Letícia falou do Haddad como um possível sucessor de Lula em 2026, qual é a avaliação que o senhor faz do atual momento do governo? E muita gente, quando a gente conversa aqui, fala, o Lula, se ele tiver com saúde, não tem jeito, é ele na reeleição. Qual que é a sua leitura política para 2026? Bom, eu estou muito feliz no BNDES, eu gosto de desafios e o BNDES precisava de uma reestruturação, uma transformação. Até porque o BNDES no governo anterior quase foi fechado. Então, quando nós chegamos lá, o caixa do BNDES estava muito baixo, porque houve um pagamento antecipado para o Tesouro, grande pagamento de dividendo. Então, o BNDES estava praticamente sendo encolhido para eventualmente ser fechado. Eu acho, e a proposta que ganhou a eleição é isso, que o BNDES tem um papel grande no desenvolvimento.
tem um desafio grande, estou muito feliz, a gente está trabalhando em várias frentes, como eu falei, novas fontes de financiamento, novas fontes de captação, novas operações de infraestrutura ambiental, infraestrutura social, além do usual, ajudando no que a gente for chamado a ajudar nessas tragédias do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que o trabalho é muito gratificante. Sobre questão de 2026, eu acho que antes de 26 tem 24 e 25. Está muito longe. Está muito longe. E nós estamos focados nessa questão do financiamento do investimento. A política segue os seus caminhos e isso vai ser definido, como é tradição no Brasil, vocês cobrem isso há muito tempo, né? Eleição presidencial tem sempre vários nomes que circulam, mas as pessoas prestam atenção e isso é realmente definido somente no próprio ano da eleição. Acho que a gente não deve se preocupar demais com 26. Às vezes até algumas pessoas do mercado perguntam, e 26 e 2030? Eu falei, sério, vocês querem falar de 2030? Nós temos que atravessar 24, atravessar 25, garantir um bom crescimento na economia, no caso do BNDES, parte da equipe econômica, e as questões de política, a política vai se adaptar a isso. Nós hoje estamos vivendo um momento importante, que é um momento de fiscal importante, né, que foi aprovado o novo marco fiscal, tem a reforma tributária para ser aprovada, né, e tem toda essa discussão de medidas do lado do gasto, que provavelmente deve ocorrer algumas medidas que devem ser apresentadas para o Congresso no final desse ano, no início do ano que vem, que é como normalmente acontece no ciclo político brasileiro, né? Porque a gente tem eleições de 2 em 2 anos. Então, normalmente, no mandato presidencial, as medidas de reformas ou estruturais, elas se concentram no primeiro e no terceiro ano. Vou pegar todos os governos. Dilma, Bolsonaro, Lula, assim, primeiro e no terceiro. No primeiro ano do governo Lula 3, nós tivemos a reforma tributária, o novo arcabouço fiscal, várias medidas de recuperação de receita para desfazer a anti-reforma tributária que foi feita durante o governo Temer e Bolsonaro. Entrando no terceiro ano, a ministra Simone Tebet está trabalhando, o ministro Haddad também, deve ocorrer uma nova rodada de propostas de reforma para diminuir essa incerteza sobre a política fiscal que a gente tem hoje. E com isso, viabiliza a queda de juros. Se espera que, talvez não nesse ano, mas a partir do ano que vem, o juro americano também vai começar a cair, e isso ajuda a levantar a economia mundial e nos ajuda também. Eu sei que 2026 está longe, a gente sempre brinca aqui, né, que tem uma classe muito ansiosa, os políticos e os jornalistas, somos mesmo, mas é porque a economia é fundamental para... O presidente Lula foi reeleito agora, quer dizer, foi eleito agora em 2023, 22 para esse terceiro mandato, numa eleição muito apertada. A economia a gente sabe que é fundamental para o sucesso numa eleição, né? E por isso essa importância, já se fala muito nisso. Só mesmo, assim, o senhor falando, 2025, as chances de ter uma força econômica é maior, depois já vem, é só eleição mesmo. Mas eu imagino que como parte da equipe do presidente Lula, querem trabalhar para pelo menos permanecerem no poder e não voltar ao que o senhor acabou de dizer, um governo que, nesse caso do BNDES específico, esvaziou o banco, e aí tem outros exemplos que muitos ministros passam aqui e falam, a gente pegou a casa assim, assado. O país está dividido, né? Então, assim, nesse sentido, o senhor acha que o presidente Lula deve ser ainda a liderança em 2026, ou não necessariamente o Haddad ou outros nomes que eventualmente possam surgir já teriam essa capacidade de disputar por esse espectro, digamos, centro-esquerda, né? Que é o Brasil dividido aí. Só para a gente finalizar e falar um pouquinho de política aqui. Vamos lá. Eu acho que o presidente Lula é o candidato natural à reeleição. Tá? Todo presidente em exercício que pode ser reeleito é o candidato natural à reeleição. Como acontece com os governos estaduais também. Todo governador em exercício que pode ser reeleito é um candidato natural à sua reeleição. Eu acho o presidente Lula o melhor presidente que a gente já teve no Brasil e torço para que ele seja candidato à reeleição e ganhe a reeleição, que eu acho que o trabalho que ele mostrou nos mandatos anteriores e que está mostrando agora já é um exemplo do que pode ser feito do ponto de vista construtivo, de um presidente que se importa com as pessoas, um presidente que integra bastante, né? Ouve várias pessoas, é uma característica do presidente Lula, do passado dele como líder sindical. Ele sempre gosta de ouvir a opinião de várias pessoas antes de tomar qualquer decisão. Eu acho que ele é o candidato natural, torço para que ele seja o candidato, seja reeleito. Aí a última mesmo, Principal, o senhor conhece o presidente Lula já há tanto tempo. Lula 1, Lula 2 e Lula 3. Qual característica o senhor falaria que ele tem de diferente hoje, nesse momento? Tem gente que fala mais experiente, tem gente que fala um pouco mais cansado. Como é que o senhor vê o Lula 3 em comparação aos
presidente Lula 1 e Lula 2? Eu prefiro ver com em termos do Brasil. O Brasil é outro. O Brasil muda. O Brasil hoje tem questões que têm um peso muito maior, e isso é bom, do que tinha no passado. Essa questão da diversidade, a questão da integração, a questão ambiental é muito mais importante. No caso da economia, se você lembrar a diferença, o governo Lula 1 e Lula 2 tinha muita restrição à concessão. Lembrar que as concessões deslancharam mesmo no governo Dilma. As concessões de aeroportos, de rodovias. Hoje, concessão é um consenso. Então, o país vai evoluindo. E o governo evolui junto, e os líderes políticos também. E o presidente Lula tem uma capacidade excepcional de interpretar melhor do que ninguém o que é esse novo Brasil e como responder. Tá certo. A gente teve aqui o diretor de planejamento do BNDES, ex-ministro Nelson Barbosa. Queria muito agradecer a sua presença, essa conversa, e fica um convite para uma próxima oportunidade também. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Letícia, também. E a gente volta na próxima semana com mais entrevista aqui no Estúdio em Brasília. Até mais. Qual?